Fala galera, beleza? Preparem-se para uma viagem alucinante pela história. Hoje vamos mergulhar no lado obscuro da humanidade, explorando as vinganças mais épicas e chocantes de todos os tempos. Sim, meus amigos, a vingança é um prato que se come frio, e essas histórias vão te deixar de queixo caído. Desde imperadores poderosos até guerreiros lendários, vamos desvendar como a fúria e o desejo de retribuição moldaram o destino de nações inteiras. Então, preparem a pipoca, aumentem o volume e se segurem nas cadeiras, porque a jornada vai ser intensa. Prepare-se para conhecer as vinganças mais épicas da história. Essas histórias vão te deixar de queixo caído. Júlio César, o grande general romano, conhecido por sua inteligência e ambição. Mas, como sabemos, a política em Roma era um jogo perigoso e César tinha inimigos mortais. Imaginem só a cena. César caminha pelo Senado romano, confiante, sem saber que seus aliados escondiam adagas sob suas togas. A traição. César é brutalmente assassinado, marcado por 23 punhaladas. Mas a história não termina aí. Antes de sua morte, César já havia arquitetado sua vingança. Ele havia minado o poder de muitos de seus algozes, garantindo que, mesmo após sua morte, eles pagariam caro pela traição. Guerras civis eclodiram, mergulhando Roma em um mar de sangue. No final, muitos dos assassinos de César encontraram fins trágicos. A vingança de César, mesmo após a morte, mostrou que a traição tinha um preço alto a se pagar. Gengis Khan, o conquistador mais implacável que o mundo já viu, unificou as tribos mongóis e construiu um império colossal. Mas sua fúria era lendária, e ninguém a provocou impunemente. Os Khwarezmians, confiantes em seu poderio militar, cometeram um erro fatal. Atacaram uma caravana comercial mongol e executaram um enviado de Gengis Khan. Grave erro! A resposta de Khan foi devastadora. Ele desencadeou toda a fúria do exército mongol sobre o Império Khwarezmian. Cidades foram arrasadas, exércitos inteiros massacrados. A vingança de Gengis Khan foi implacável, um recado para o mundo. Ninguém desafia o Império Mongol e sai impune. Capítulo 3. Um jogo de tronos. Elizabeth I e a Rainha Maria. Na Inglaterra elizabetana, um drama digno de Shakespeare se desenrolava. Elizabeth I e Maria, rainha dos escoceses, presas em um jogo mortal pelo trono. Maria, católica fervorosa, ameaçava o reinado de Elizabeth. Conspirações e intrigas aumentavam, testando a paciência de Elizabeth. Elizabeth tomou uma decisão drástica. Maria foi condenada à morte. Maria foi decapitada em 1587, eliminando a ameaça. Um movimento estratégico para consolidar o poder? A rivalidade entre Elizabeth e Maria moldou o destino da Inglaterra. Capítulo 4. Vlad, o Empalador. Terror e vingança na Valáquia. Vlad III, o Empalador. O nome já causa arrepios, né? Conhecido por sua crueldade implacável, Vlad transformou a Valáquia em um verdadeiro pesadelo para seus inimigos. Os nobres da Valáquia, cansados dos métodos brutais de Vlad, conspiraram contra ele buscando tomar o poder, mas subestimaram a fúria do Empalador. Vlad esmagou a revolta com uma violência inimaginável. Os nobres capturados foram levados à capital, Targoviste, e empalados vivos. Imaginem a cena, uma floresta de corpos empalados, um banquete macabro para os abutres. A vingança de Vlad, o Empalador, serviu como um aviso brutal. Ninguém desafia o Empalador e vive para contar a história. Capítulo 5. Fogo e Fúria. Oda Nobunaga e a destruição de Enryakuji. No Japão feudal, Oda Nobunaga lutava para unificar o país sob seu domínio. Mas em seu caminho estavam os monges guerreiros de Enryakuji.
um poderoso mosteiro budista que ousava desafiar sua autoridade. Esses monges não eram monges comuns. Eles eram guerreiros experientes, com um exército poderoso e uma fortaleza nas montanhas. Nobunaga sabia que precisava agir com cautela, mas também com determinação. Em 1571, Nobunaga lançou um ataque devastador contra Enryaku-ji. O mosteiro foi incendiado e milhares de monges foram mortos. A destruição foi completa, um recado claro para qualquer um que ousasse se opor a Nobunaga. A vingança de Nobunaga contra Enryaku-ji foi um marco na unificação do Japão. Um exemplo brutal de que nenhum obstáculo, nem mesmo a religião, ficaria em seu caminho. Capítulo 6. A revolta da rainha guerreira, Boudica e a ira contra Roma. No ano 60 d.C., a Bretanha, sob o jugo do Império Romano, testemunhou a fúria de uma rainha Boudica. Ela, líder da tribo Icene, sofreu nas mãos dos romanos a maior das crueldades. Após a morte de seu marido, os romanos invadiram suas terras, açoitaram Boudica em público e violentaram suas filhas. A fúria da rainha ferveu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Boudica uniu as tribos celtas e desencadeou uma revolta sangrenta contra o Império Romano. Cidades romanas foram saqueadas e incendiadas. Milhares de romanos foram mortos. A vingança de Boudica, movida pela dor e pelo ódio, manchou de sangue as terras da Bretanha, um lembrete eterno da brutalidade romana e da coragem daqueles que ousaram enfrentá-los. Capítulo 7. Liberdade ou morte? William Wallace e a resistência escocesa. William Wallace. O nome ecoa na história como um símbolo de liberdade. Na luta contra a opressão inglesa, Wallace se tornou uma lenda, um guerreiro incansável. Mas a vida de Wallace foi marcada por uma tragédia pessoal que alimentaria sua fúria. Os ingleses, temendo sua influência, capturaram e executaram sua esposa, Murron. A dor de Wallace se transformou em um desejo insaciável de vingança. Ele liderou os escoceses em uma série de ataques ferozes contra os ingleses, massacrando seus inimigos sem piedade. A vitória na Batalha de Stirling Bridge, em 1297, mostrou ao mundo a força da resistência escocesa. Wallace, movido pela vingança e pelo amor à sua terra, se tornou um mártir da causa escocesa. Capítulo 8. A revolta asteca, Montezuma e a resistência a Cortés. Montezuma, o último imperador asteca, viu seu império ruir com a chegada dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Feito prisioneiro em sua própria cidade, Montezuma se viu diante de um inimigo implacável. Cortés e seus homens, cegos pela ganância, cometeram atrocidades contra o povo asteca, saqueando suas riquezas e profanando seus templos. A fúria do povo asteca crescia a cada novo ultraje. Montezuma, mesmo aprisionado, conseguiu incitar uma revolta contra os espanhóis. Cortés e seus homens foram forçados a fugir da cidade, sofrendo pesadas baixas. A vingança de Montezuma, mesmo que tardia, mostrou a força do povo asteca e sua determinação em defender sua cultura e sua liberdade. Capítulo 9. A revolta dos gladiadores, Espartacus e a luta contra a escravidão. Espartacus, um gladiador trácio, se tornou um símbolo de resistência contra a opressão romana. Em 73 a.C., Espartacus liderou uma revolta de gladiadores. Milhares de escravos se juntaram a ele, desafiando o poderio romano. Sua revolta inspirou gerações a lutar contra a escravidão. A lenda de Espartacus, o gladiador que desafiou Roma, continua viva. E aí, pessoal, o que acharam dessas histórias? A vingança, como vimos, é um ciclo vicioso que deixa um rastro de sangue e sofrimento por onde passa. Essas vinganças mostram que a história é cheia de reviravoltas e justiça implacável. Mas, e aí?
Qual dessas vinganças você achou mais impressionante? Qual história te deixou de cabelo em pé? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima!